muito estudada nos Estados Unidos. O que é o blackface, na verdade, então? É essa prática que surgiu nos meados do século XIX, principalmente ali nos Estados Unidos, onde atores e atrizes brancos, mas principalmente atores, retratavam personagens negros, só que para retratar esses personagens negros, eles não chamavam atores e atrizes negros, mas sim se pintavam de negro. Então pegavam graxa, geralmente na maioria das vezes era graxa ou carvão, pintando todo o seu corpo, com maquiagem aumentavam suas bocas, seus narizes para parecer pessoas negras, só que além dessa caracterização física, existia todo um contexto de atuação onde essas pessoas elas utilizavam esse palco para ridicularizar essas pessoas negras, né? E aí a gente está falando, só para contextualizar, da época onde a escravidão estava sendo, o final da escravidão estava sendo discutido, né? Tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Eu sou professora de história e aí eu sempre falo para os meus alunos uma coisa que é muito real. Vai chegando, né, assim, 1860, 1870, a escravidão, não sei se você concorda comigo, depois você diz, você também, a escravidão já não está muito na moda, né? Já não é muito bonito você ser um país republicano ou ser um país moderno e ter ali a mão de obra escrava, né? Apesar da gente saber que essa mão de obra gerou lucros e lucros e lucros para o capitalismo, né? Mas então começa essa discussão lá nos Estados Unidos sobre o fim da escravidão, e aí a gente vai ter quem gosta de filme, toda aquela guerra civil entre norte e sul, que o norte queria a emancipação, o sul queria continuar escravocrata. E aí esses personagens, eles vão surgir como uma forma de inferiorizar essa população negra, né? Porque a gente está falando também aí no século XIX, gente, do imperialismo, então dos próprios europeus criando teorias raciais, dizendo que a raça europeia é superior a todas as outras raças, asiáticas, africanas. Então tá muito entre muitas aspas, tá, gente, na moda essas teorias raciais. E aí esses personagens do blackface, eles surgem para ridicularizar e inferiorizar essa população ou de escravos ou de ex-escravos. Eu acho que o mais famoso desses blackfaces norte-americanos é o Jim Crow, né, que deu nome às leis segregacionistas lá nos Estados Unidos, que aí, não sei se vocês já ouviram falar, mas desde comecinho do final do século XIX até 1968, muitos estados do sul tiveram leis segregacionistas, né, onde a população negra perdeu completamente o direito, não podia conviver com a população branca em ônibus, restaurante, beber no mesmo bebedouro. E quem deu nome a essa lei foi o personagem Jim Crow, que era caracterizado com o blackface. E aí, quando eu vejo isso aqui no Brasil, eu fico pensando, gente, como é que isso é tão explanado nos Estados Unidos, né? Todo mundo fala tanto do blackface e aqui no Brasil a gente nunca ouviu falar da utilização do blackface no Teatro Nacional, né? E aí, esse corpos negros, rostos brancos, é justamente essa prática desses atrizes desses atores e dessas atrizes de pintar o rosto, pintar o corpo de negro, pintar o corpo preto de graxa. E aí eu tenho fotos, assim, bastante fotos, e aí eu comecei a pesquisar e eu vi que isso não era uma prática, vamos dizer assim, passageira. Isso foi durante anos em várias peças diferentes, em vários anos diferentes. Inclusive é isso que eu estou estudando agora no doutorado, essa continuidade do blackface. E aí esses corpos negros são esses atores que sobem no palco pintado de graxa e que fazem esses personagens de uma forma muito pejorativa, né? E por isso que eu falo que é representações raciais, porque a gente tem ali, por exemplo, personagens, quando a gente fala de personagens mulatos ou negros, como eles chamavam na época, mulatos, né? Ladrões, a famosa, e aí a gente fala da cultura brasileira, a famosa mulata aparecia muito nesses palcos do teatro de revista. Eu acho que muita gente já ouviu falar da Aracy Cortes, né, um dos ícones da cultura. A Aracy Cortes, ela se especializou em fazer a figura da mulata, e aí a mulata vai ser sempre essa mulher que seduz através do corpo, do gingado, do rebolado. A grande característica de você representar a mulata pasmem, não era nem você não ser branca, era você saber sensualizar. Então a gente, quando pega os jornais de antigamente, fala assim, vamos supor, a Aracy Cortes interpretou muito bem a mulata. O gingado dela e aquele rebolado hipnotizou todo o público masculino. As mulheres que têm que segurar os seus maridos, porque a Aracy Cortes, ela consegue enfeitiçar esse público masculino. Então, são esses corpos que sobem. Então, você repare que não precisa ser negro para você interpretar os personagens negros justamente por causa do uso do blackface. E esses corpos, na verdade, esses rostos negros, esses corpos brancos são os atores e atrizes que geralmente
realmente eram selecionados para fazer esses personagens, tá? Então, assim, a gente tem pouquíssimos atores e atrizes negros no teatro na década de 20, 10, no começo do século passado, justamente porque eles utilizavam esse blackface, e aí esse blackface também era utilizado para menosprezar a população negra, e a gente está falando de um Brasil que acabou de deixar de ser escravocrata, né? Então a gente está falando de um Brasil que está pensando a sua identidade nacional. O que vai ser o brasileiro? Isso era uma discussão política da época, né? Os políticos, atores, escritores tinham essa ideia de o que é o Brasil, o que é a cultura brasileira, o que é o brasileiro. E aí, quando a gente fala dessas representações, são bem delimitados ali os lugares, né? De quem é o que aqui no Brasil, dentro do teatro de revista. Então, eu acho que o nome ele foi escolhido justamente para passar essa ideia.